Oi, novamente, pessoal, tudo bem? Chegamos no dia 5 da semana 3 e hoje nós vamos ler Êxodo, do capítulo 12 ao capítulo 15, ok? Vamos lá? Capítulo 12. Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito: Que este mês seja para vós o princípio dos meses, seja o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 desse mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena, para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 desse mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas, em que comerem. Naquela mesma noite, comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzah, não fermentados, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estáis pronto para partir. Cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas. É o Pessá de Yahvé, a Páscoa do Senhor. E naquela mesma noite, eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Yahvé. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Durante 7 dias comereis pães matzah, sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo o que comer hamitês, algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia tereis uma santa assembleia, e no 7º dia, igualmente, uma santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, e vós preparareis somente o que cada um deve comer. Celebrareis, portanto, a festa dos pães sem fermento, porque foi neste mesmo dia que eu tirei os exércitos de Israel do Egito. Vós observareis esse dia por todas as vossas gerações, porquanto é um decreto perpétuo. No primeiro mês do ano, no dia 14 do mês, à tarde, comereis os pães matzah, sem fermento, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Durante 7 dias não se achará fermento em vossas casas. Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural da terra. Não comereis pão nem qualquer outro alimento fermentado. Em todo lugar em que habitardes, comereis pães, matzah, ázimos. Moisés convocou, pois, todos os anciões, autoridades de Israel, e orientou-os. Ide, escolhei um cordeiro ou um cabrito do rebanho, segundo as vossas famílias, e imolai para celebrar o Pessah, a Páscoa. Tomai alguns ramos de ísopo,
molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e suas colunas laterais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de casa até pela manhã, porque Yahvé passará por toda a terra para matar os egípcios, e quando vir as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as duas colunas laterais, ele passará diante dessa porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir de morte. Observareis essas instruções como um decreto para vós e vossos filhos para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que Yahvé vos dará, como ele prometeu, celebrareis esse rito. Quando vossos filhos vos indagarem, que rito é este? Ensinareis. É o sacrifício de Pessa, Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou nossas famílias quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então, o povo prostrou-se em adoração a Deus e Yahvé. Foram-se os filhos de Israel, agiram conforme toda a instrução recebida, como Yahvé ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Então, eis que à meia-noite, Yahvé matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono egípcio, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no cárcere, e também todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todo o povo egípcio se levantaram assustados, e houve terrível pranto por todo o Egito, pois não havia uma só casa egípcia que não tivesse algum morto. Ainda as trevas da noite cobriam o Egito quando o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão e determinou-lhes: levantai-vos e sai imediatamente do meio do meu povo e de minhas terras, vós e todos os filhos de Israel. Ide, portanto, e servi a Yahvé, como tendes insistido. Levai convosco vossos rebanhos e vosso gado, como pedistes. Parti e pedi ao vosso Deus, para que eu também seja abençoado. E os egípcios pressionavam o povo a que abandonasse depressa o país, exclamando: eis que morreremos todos. O povo levou, pois, a farinha amassada antes que levedasse e as amassadeiras atadas em trouxas, com seus mantos sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram como Moisés havia dito, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E Yahvé fez que seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que o haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. Exatamente no dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor abandonaram o Egito. Assim, como Yahvé passou em vigília aquela noite para tirar das terras egípcias os filhos de Israel, estes, semelhantemente, devem passar em vigília essa mesma noite para honrar Yahvé, o Eterno, por todas as suas gerações. Então Yahvé ordenou a Moisés e a Arão: eis as leis para sacrifício de Pessá, da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Entretanto, o escravo comprado depois de circuncidado terá o direito de comê-la também. O residente temporário e o assalariado estrangeiro, ainda que circuncidado, dela não comerão. Há de se comer numa só casa, e não levareis dessa casa nenhum pedaço de carne, não quebrareis osso algum. Toda a comunidade de Israel o fará. Se algum imigrante estrangeiro
habita contigo e quiser celebrar o Pessá, a Páscoa, para Iavé, terá que circuncidar todos os de sexo masculino de sua família e então poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao prosélito, o estrangeiro residente. Assim, todos os filhos de Israel fizeram tudo como o Senhor lhes havia ordenado por intermédio de Moisés e Arão. No mesmo dia, Yahvé tirou todos os filhos de Israel do Egito, organizados de acordo com seus exércitos. Capítulo 13. Então, o Senhor Deus ordenou a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, todo o primeiro filho israelita que vem à luz me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. E Moisés discursou ao povo: celebrai perpetuamente este dia em que saíste do Egito, da casa da escravidão, pois com mão poderosa o Senhor vos tirou de lá, e por isso não comereis pão fermentado. Hoje é um dia de primavera, no mês de Abibe, e estais abandonando as terras do Egito. Quando Yahvé vos fizer adentrar a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, território que jurou a vossos antepassados que vos daria, terra onde manda leite e mel, então havereis de celebrar essa cerimônia sempre neste mesmo mês. Comereis pães sem fermento durante 7 dias, e no 7º dia haverá uma grande festa para Yahvé. Durante 7 dias serão comidos pães sem fermento. Não haverá em vossas casas nada de fermentado, nem em todo o vosso território. Naquele dia, assim falarás a teu filho: eis o que Yahvé fez por mim quando saí do Egito. E será como sinal da tua mão um memorial entre os teus olhos, para que a lei de Yahvé esteja na tua boca, pois Yahvé te tirou do Egito com um braço forte. Observarás essa lei perpetuamente, no tempo determinado de ano em ano. Depois que o Senhor te fizer entrar na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais entregar-te por herança, separarás para Yahvé o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos de teus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatarás como um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiseres resgatá-la, tu lhe quebrarás o pescoço. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos, tu os resgatarás. E quando amanhã o teu filho te perguntar: que é isto? Responder-lhe-ás: Yahvé tirou-nos do Egito, da casa da escravidão, com mão poderosa. Porquanto, tendo se obstinado o Faraó e não querendo deixar-nos partir, Yahvé matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o filho mais velho do homem até as primeiras crias dos animais. É por isso que sacrificamos a Yahvé todo o primeiro filhote macho entre os animais, mas pagamos o preço do resgate para ficarmos com nossos primogênitos. Isto será, pois, como um sinal amarrado à tua mão esquerda e teflim, um símbolo em tua testa, como uma lembrança de que Yahvé nos tirou do Egito com mão forte. Ora, quando o Faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota de terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Deus, então, fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Yansuf, Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando: Deus haverá de vos visitar, e então, neste dia, levai daqui convosco os meus ossos. Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, junto ao deserto.
Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. Capítulo 14. Então disse o Senhor a Moisés: Dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampai-vos à beira do mar, defronte de Baal-Zefon. E assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel. Eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Então endurecerei novamente o coração do faraó, e ele vos perseguirá, e serei glorificado no faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Yahvé. E eles assim fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, transtornou-se o coração do faraó e de seus servos contra o povo. E eles exclamaram: Que é isso que fizemos, deixando os filhos de Israel, nossos escravos, fugirem de nosso serviço? Rapidamente, o faraó mandou aprontar sua carruagem e tomou consigo seu exército. Levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfalmente. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros do faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo. E então os filhos de Israel clamaram a Yahvé e reclamaram a Moisés: Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? No deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés encorajou seu povo, dizendo: Não temais, permaneceis firmes e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo, para vos salvar a todos. Porque os egípcios que vedes nesse momento, nunca mais os tornareis a ver. Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Então Yahvé indagou a Moisés: Por que clamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. E tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio do faraó e de todo o seu exército, em seus carros e cavalheiros. E os egípcios saberão que eu sou o Yahvé, quando for glorificado no faraó, em seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Então, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado israelita. E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro durante toda a escuridão da noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco,
e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, até o meio do mar, as águas formaram muralhas de águas dos dois lados do caminho seco. Com todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Pouco antes da alvorada, do alto da coluna do fogo e de nuvem, Yahvé olhou para o exército dos egípcios e lançou grande confusão e temor entre todos os homens do faraó. O Senhor emperrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios e fê-los andar com muita dificuldade em meio à coluna de água que se mantinha erguida. Então, os egípcios começaram a gritar: "Fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra o Egito." Então, Yahvé ordenou a Moisés: "Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra e sobre seus exércitos de cavaleiros." Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou para o seu leito. Todos os egípcios, ao tentarem fugir do meio do mar, correram de encontro às águas que se fechavam por sobre o caminho, e o Senhor os precipitou para dentro do mar. As águas voltaram-se e cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército do faraó, que havia perseguido os filhos de Israel mar adentro. Nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Os israelitas, entretanto, atravessaram o mar pisando sobre terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, Yahvé salvou os filhos de Israel das mãos inimigas dos egípcios, e os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos lançados à praia pelo mar. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Capítulo 15. Então Moisés e todos os filhos de Israel entoaram este canto de adoração e louvor a Yahvé. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Precipitou cavalos e cavaleiros no fundo do mar. Yahvé, o Senhor, é a minha força e o meu canto. A ele devo a minha salvação. Ele é o meu Deus, e o louvarei. É o Deus de meu pai, e o exaltarei. O Senhor é grande e guerreiro. Seu nome é Yahvé. Ele lançou no mar os carros de guerra e o exército de Faraó. Os melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas do abismo os encobriram. Como pedras, sucumbiram ao fundo. Senhor, tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, teu braço forte despedaçou o inimigo. Em teu triunfo esplendoroso, abateste os teus inimigos. Enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo poderoso sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram em colunas. As águas rebeldes e turbulentas firmaram-se como imensa muralha, e as águas dos abismos reteçaram-se no coração do mar. O inimigo se gabava. Eu os perseguirei e os alcançarei. Tomarei o despojo e os devorarei. Sacarei a minha espada e minha mão os prenderá. Mas enviaste o teu sopro poderoso, e o mar os tragou. Afundaram como chumbo nas águas mais profundas. Quem entre todos os deuses é comparável a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em façanhas, autor de maravilhas? Estendeste a tua mão direita e a terra os engoliu. Levantaste em teu amor este povo que resgataste e os guiaste com poder para a morada que tu consagrastes. Os povos ouvirão falar sobre o que realizaste e estes apavorados estão apavorados. Angústia se apoderará dos filisteus. Os chefes de Edom, igualmente, estão aterrorizados. Os poderosos de Moabe, todos tomados de temor. Os guerreiros de Canaã afrouxaram. Terror e pavor abateu-se sobre eles. Pelo poder do teu braço forte,
ficaram paralisados como pedra, até que se passe o teu povo. Ó Yahvé, até que se passe o teu povo que tu adquiriste. Tu o farás adentrar a terra e o plantarás no monte da tua herança, no lugar onde fizeste, ó Yahvé, a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos prepararam. E Yahvé reinará para todo sempre. Os israelitas atravessaram o mar sobre terra seca. Porém, quando os carros de guerra dos egípcios, com seus cavalos e cavaleiros, entraram no mar, o Senhor Deus fez que as águas retornassem à sua posição natural e os cobrissem. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhe respondia entoando: Cantai a Yahvé, pois triunfou gloriosamente. Ele lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias, caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber da água dali, porquanto era amarga. Esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado de Mara. Então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo: Que haveremos de beber? Moisés clamou ao Senhor, e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e o lançou sobre as águas, e estas tornaram-se boas para beber. Foi em Mara que Yahvé entregou aos israelitas leis e ordenanças e submeteu à prova a obediência deles ao Senhor, declarando: Se ouvires atentos a voz de Yahvé, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Bem, pessoal, aqui a gente termina o capítulo 15. A gente vai encerrar a leitura de hoje e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!